Continuamos com mais uma entrevista aqui no Campinas Innovation Week. A gente tem recebido aqui nessa bancada muita gente para falar sobre tecnologia e inovação. E agora eu tenho uma amiga querida, Vivian Lopes, que é consultora de comunicação, posicionamento executivo, mãe, palestrante, mentora, uma série de coisas que ela vai contar pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Lília. É uma honra, um prazer estar aqui falando com você. Me conta o que você está achando da feira, você veio para cá pensando no quê, o que você encontrou de interessante de tecnologia e inovação que vai impactar o seu trabalho? Maravilha. Bom, antes de tudo, foi interessantíssimo ver a diversidade de assuntos e de palcos com assuntos distintos. Me atraiu bastante os assuntos ligados a marketing, inovação, vendas. Eu fiquei encantada, encontrei um monte de conhecidas amigas virtuais e que estão se tornando amigas do offline também, ali no espaço Conexão Dela, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, foi uma surpresa muito agradável poder encontrar essas pessoas nesse espaço, especialmente pensado nas mulheres. E você tem um trabalho também que tem um pouco a ver com isso, né? Porque você ajuda as pessoas a se posicionarem, e a gente sabe que as mulheres também precisam, né? Ainda estamos no processo de tomar os nossos lugares, né? De assumir as nossas posições num mundo que ainda é masculino. Como é que você vê o seu trabalho nesse sentido, com esse impacto que tem um evento desse, né? Como é que a gente consegue potencializar essas habilidades das pessoas? Exato. Muitas pessoas ainda se enxergam como um CPF, mas na verdade todos somos unidades de negócio. Não importa se você está numa empresa como CLT, se você tem seu negócio ou se você estuda, você tem ali uma unidade de negócio que é o seu posicionamento e que você vai carregar o seu nome, né? A base disso é a marca pessoal, e que você vai carregar esse nome o resto da sua vida, por onde você for. Então, ter essa consciência, essa clareza é o primeiro passo para tudo isso. E mais do que nunca a mulher precisa olhar cada vez mais para isso, né? E como é que você é uma pessoa que é muito interessante, porque você fez uma transição de carreira. Você se considera assim? Como é que foi essa mudança para você do jornalismo para esse lugar que você ocupa agora, que é tão importante, tão especial? Exato. Foi uma transição quase que natural, Lilian. Eu me vi ali num final de ciclo, quando eu estava enquanto consultora de assessoria de imprensa para empresas de tecnologia. Então, eu me vi nesse universo e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para agregar mais valor, o que poderia abranger mais com todas as minhas habilidades, como que eu poderia colocar essas habilidades no mundo. E eu acabei fazendo alguns cursos, né? Fiz uma transição literalmente pensando nisso. E fui buscar ajuda, fiz uma formação em coach também e fui me especializar. Eu vejo que essa transição que eu fiz, no início eu não tinha tanta clareza, mas depois foi tomando forma, eu fui me percebendo exatamente como eu falei agora há pouco, como unidade de negócio, né? Como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor, a se posicionarem de uma forma mais estratégica, usando todos os seus ativos hoje, né, que a gente precisa olhar, inclusive as redes sociais, os ambientes digitais, como canais estratégicos. Então, muita gente ainda fala, né, o LinkedIn como um currículo online. E, gente, não é só isso, né? Ele é um universo todo que, se você souber usar, souber aproveitar essa rede, você tá ali anos-luz à frente de muita gente. E isso que você está falando é muito importante, né? Porque, de novo, trazendo aqui para a nossa realidade desse evento, a gente está falando sobre tecnologia, inovação, e existe uma infinidade de ferramentas digitais, como o próprio LinkedIn que você falou, que vão impactar na carreira e na atuação das pessoas, também no seu posicionamento, na forma como elas se comunicam. Você tem percebido nos seus treinamentos que as pessoas estão começando a entender a importância de se atualizarem no ambiente digital? Sim, é uma mudança que vem acontecendo, é claro. Quando a gente está imersa nesse universo, a gente quer que as coisas sejam mais rápidas, mais intensas, mas está acontecendo sim, principalmente depois da pandemia. Da pandemia para cá houve um avanço
gigantesco em relação a essa percepção, e isso vem se intensificando na minha visão, sabe? E especialmente nas gerações, até as gerações mais 50 a mais, eles estão olhando para isso com outros olhos, estão começando a perceber a necessidade. Então isso vem acontecendo sim de forma generalizada. E aqui a gente tem falado muito sobre inteligência artificial. Você já pensou sobre ela? Você já começou a usar no seu trabalho? Começou a recomendar? Como é que está o uso da inteligência artificial na comunicação no seu trabalho? Ativíssima. É mesmo? Me conta, então. Sim. A gente usa tanto para planejamento de conteúdo, nos projetos que nós fazemos para os clientes de ghostwriting, né, que são os projetos de escrita fantasma dentro e fora do LinkedIn. O que mais? São projetos de posicionamento mesmo, olhando para essa rede, olhando para o plano de comunicação, olhando para a empresa como um todo, para posicionamento de uma forma mais ampla. E isso a gente usa tanto na nossa, no backstage, né, na parte de planejamento interno da empresa, da consultoria, como para alguns tipos de trabalho. Depende, claro, cada caso é um caso. Mas uso para apresentações visuais, uso para edição de vídeo também. Ah, que legal. Então tem uma série de ferramentas que a gente já começou a usar, sim. E eu acho que é muito legal, porque quando a inteligência artificial começou a ficar mais popularizada, especialmente no Brasil, tinha um monte de profissões, inclusive o jornalista, falou assim, vai tirar o emprego do jornalista. Mas na verdade, e eu tenho essa visão, não sei se você compactua com isso, que se a gente souber usar, é uma ferramenta para o nosso trabalho, para potencializar o nosso trabalho. Né? Porque o lado humano não vai ser substituído. Até porque a inteligência artificial precisa que você saiba perguntar, saiba dar o comando. Né? Então, é realmente uma ferramenta que pode potencializar as habilidades e o trabalho das pessoas de modo geral. Sem dúvida. Ela já está, já está estabelecido, né? Eu acabei de assistir uma palestra exatamente falando isso, uma economia de pelo menos 30% no nosso tempo. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa. O que é você ganhar 30%, né, em um dia inteiro? Sem dúvida. É muita coisa. Então, o que a gente puder aprender a usar para facilitar o nosso trabalho e não substituir completamente, mas acelerar, facilitar, quem está fazendo isso está na frente. Sem dúvida. Querida, foi muito bom te receber aqui, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer. O prazer foi meu, muito obrigada. E a gente encerra aqui as nossas entrevistas no Campinas Innovation Week. Sempre um prazer e uma alegria compartilhar conhecimento com vocês. Muito obrigada e até o ano que vem.